Fiquei surpreso com uma série de mensagens em vídeo de pessoas que odeiam o Trump, dizendo que Ace está indo embora, foi expulso, jogado para fora de Minnesota, e que isso é um fracasso total da política do Trump. Como sempre, eles dizem, como sempre, ele fracassou com a sua política. Agora falam sobre expulsar imigrantes ilegais dos Estados Unidos. O quê? Pensei eu. Aliás, isso é escrito não só por quem odeia Trump, mas também por aqueles que fingem que, na verdade, são a favor dele. Bem, aqui e ali Trump perdeu, se envolveu em escândalos. Bem, ele é um cara legal, claro, só que faz muitas besteiras, com todas as forças, de todas as formas, mostrando que, se fossem eles, então eles, sabe, não fariam isso. Quem faz isso? Bem, temos um cara assim, pseudo-direitista, em Brooklyn, chamado Boria Pincus. Depois, em São Francisco, tem Lyuberski. Tipo, eu sou muito mais inteligente que o Trump, sabe? Bom, tudo bem, digamos assim. Ele é 4,5 vezes mais burro que eu, talvez até mais. Claro, mais. Sim, está tudo certo, pessoal. Mais do que 4,5 vezes. Também encontrei na internet um tal de Asla, muito falador. Quer dizer, estou falando de um democrata, não quero ofender os animais nunca, mas que, ao que parece, se declara como alguém a favor do bom senso. Ele escreveu isso em todo lugar, que é a favor do bom senso. Mas ouvindo ele, de repente percebi que ele defende algum outro tipo de bom senso. Porque ao bom senso ao qual eu estou acostumado, isso não tem nada a ver. Bom, ouçam vocês mesmos. Trump é movido por duas paixões ardentes, a paixão pelo dinheiro e a paixão por si mesmo. Chamam esse cara de schmo, que é uma expressão extremamente idiota. Igor Eidman, que informou ao mundo que o observa o mundo de Berlim, sem lentes cor-de-rosa. Aliás, sempre me interessei pelos judeus que foram morar na Alemanha, o que eles esperavam encontrar lá. Mas tudo bem. Então, o Eidman, sem lentes cor-de-rosa, diz o seguinte: narcisismo egocêntrico da vaidade, ou seja, ganância e vaidade. Já faz 1 ano que Trump e sua família, que aliás é tão gananciosa quanto ele, de fato controlam ou podem controlar em grande parte os recursos de um país enorme. Li uma análise muito interessante sobre o aspecto da corrupção. Igor, conte com mais detalhes como essas pessoas enriquecem graças à sua posição. E o mais importante, por quê? Coisas que na Europa, por exemplo, inevitavelmente levariam a um mega escândalo, a processos judiciais nos Estados Unidos, mesmo sendo vistas negativamente pela sociedade, não resultam em consequências jurídicas. Por isso, deveria haver um julgamento ou ao menos dar um soco na cara. Mas Igor é tão irrelevante para todo mundo que ninguém vai perder tempo com ele e, consequentemente, também não vai gastar dinheiro. Mas vamos voltar para Minnesota, onde então esses cabritos sem chifres ficam contando umas histórias. Nós somos ingênuos, então ouvimos uma história e vamos checar os fatos, certo? Sim, então vamos pensar. Por que afinal trouxeram o ICE e a patrulha de fronteira para Minnesota? O que eles estavam fazendo lá? Vamos tentar entender isso. Então, mercenários pagos pelo Partido Democrata, isso é um fato. Pelo menos parte dos chamados manifestantes pagos vieram de outros estados. Isso não fui eu que inventei, e não é propaganda dos vermelhos, ou aliás, não é propaganda dos vermelhos, aliás sim, dos republicanos, e então esses aí que eles ameaçaram a vida dos funcionários do ICE, que vieram prender elementos criminosos que estão no país ilegalmente, só ouça, são elementos criminosos que estão no país ilegalmente. O governo federal quer capturá-los, especialmente aqueles que já foram presos por cometer crimes, aqui também, no nosso território, e deportá-los. E o Partido Democrata faz de tudo para Deus me livre, a afirmação de Trump. Isso não deu certo. É assim. Ou seja, a polícia local deveria garantir a segurança, a polícia local está sempre lá. Bem, ninguém além da polícia local, do xerife, talvez alguns guardas, o que chamam de guarda. Sim, os estados de Minnesota, sim, não têm o direito de fazer isso, simplesmente ninguém pode entrar no território de outro estado e começar a fazer isso. Ou seja, eles são obrigados pelo seu juramento a garantir a segurança.
Mas o prefeito de Minneapolis, o governador e também o procurador-geral do estado proibiram as estruturas subordinadas a eles de garantir, proteger, intervir ou fazer qualquer coisa. Mesmo quando eles veem que estão atacando os federais e, como se diz, por forças superiores, digamos assim, não esmagadoras, mas sim superiores em número. Isso foi e continua sendo uma violação grosseira da Constituição, da legalidade e coisas do tipo, mas enquanto o governo federal, por assim dizer, está lidando com isso. Porque nós não devemos fazer nada ilegal, mesmo quando o outro lado está violando, isso é a lei, é preciso corrigir, isso é legal. Trump enviou, além dos 2.000 funcionários que já tinham sido enviados para lá, para Minnesota, mais 1.000 especificamente para garantir a segurança deles. Ou seja, esses 2.000 seguem trabalhando. E mais 1.000 adicionais deveriam, no lugar da polícia local, garantir a segurança desses mesmos 2.000 novamente. Eles realizam, por assim dizer, a captura e o envio para prisões especiais para deportação. Ou seja, quem cruzou ilegalmente a fronteira e cometeu crimes nos Estados Unidos da América. E 1.000 pessoas foram destacadas, elas fazem a proteção, ou seja, se a polícia municipal e a guarda estadual assumirem a proteção, esses 1.000 não são necessários. Um dos principais obstáculos que o estado de Minnesota impôs foi a proibição de representantes federais, digamos assim, de retirarem das prisões os condenados, ou seja, pessoas que já cometeram crimes, foram julgadas, presas e estão sendo mantidas lá. Sim, por que mantê-los aqui? Precisamos tirá-los e mandá-los embora do país. Que cumpram o resto da pena em outra prisão de outro país e lá façam o que quiserem. Isso não é problema nosso. Não, de jeito nenhum, nada disso. Você consegue imaginar esses terríveis federais expulsando nossos criminosos favoritos do nosso país? Queremos que eles continuem morando aqui entre nós, bem junto com a gente, sei lá. Depois de chegar a Minneapolis, ou seja, o czar da fronteira, como chamamos ele aqui, ou seja, Coman, o estado e a cidade concordaram em deixar os federais entrarem nas prisões. Eu não sei como ele torceu os braços deles lá, o que ele prometeu para eles, o que ele fez, se assustou eles ou subornou, não sei, subornou acho difícil. Então, eles permitiram que os federais entrassem nas prisões, levassem os criminosos e até mais, se eles avisassem que tinham um criminoso assim e os federais não viessem buscá-lo em 48 horas como combinado, eles manteriam ele lá por mais tempo. Para que o ICE tenha tempo de chegar e levá-los em Minneapolis, a polícia resolve sozinha. Barricadas erguidas pelos mercenários do Partido Democrata impedem o ICE de passar nas estradas. Ou seja, a polícia parou de ignorar as ações dos vândalos, eles estão contra a Milícia Federal. Bem, ICE, vamos chamá-los assim, embora não seja só ICE, tem também a Patrulha de Fronteira e outras coisas. Sim, foram assinados acordos com o sistema prisional sobre cooperação. Homer decidiu transferir os 700 funcionários excedentes que não são mais necessários para outros locais, não para os 1.800. Vou explicar por que estão indo. Lá ocorrem operações semelhantes e eles são necessários. Isso para você parece uma retirada, uma derrota, como se Trump tivesse se rendido e cancelado sua política? Muito bem, agora vamos analisar então os fatos reais. Dê uma olhada neste pequeno vídeo sobre quem Minnesota está protegendo. Então, a somálica, por exemplo, foi para casa nas férias e levou um pouco de dinheiro em espécie para poder comer alguma coisa em casa. Certo. Você tem razão. Isso é minha propriedade e não se pode abrir o MEN assim. Seguimos as regras. A bolsa foi sinalizada e precisamos descrever o conteúdo. Esse dinheiro é para minha família. Mandei para casa. Está me ouvindo? Tá cá o redactor. Aris. Esses voos de Minnesota aconteciam todos os dias durante vários anos. E, portanto, as notas são limpinhas, novinhas, porque os bandidos e piratas na Somália não gostam de notas velhas. Vou mostrar mais uma coisa incrível para vocês. Fiquei muito feliz quando encontrei, então tenham só mais um pouco de paciência, já vou mostrar. Aliás, os próprios policiais em Minneapolis, na verdade em toda Minnesota, várias vezes expressaram o desejo de cumprir suas funções e deveres, exigiram de seus superiores o direito e a possibilidade de proteger os federais.
E alguns policiais até pediram transferência da polícia local para o ICE, mas agora a situação melhorou. Bem, não completamente, é claro, mas mesmo assim os policiais pararam de pedir desculpas aos colegas pelo seu próprio desleixo, eles se sentiam realmente péssimos. Você pode perguntar, por quê? Então, os políticos de Minnesota e os outros democratas precisam apoiar ladrões e bandidos? Mas como assim, pessoalmente? Onde está a lógica nisso? O bom senso, também chamado de common sense em inglês? Vou explicar agora. Estamos falando de centenas de bilhões em todo o país e parte desse dinheiro volta, o que chamamos de retorno, volta para os cofres do Partido Democrata e para os bolsos pessoais dos políticos. Você provavelmente pensa que estou dizendo isso sem nenhuma prova, que estou apenas falando, só mexendo a língua, como, digamos, os democratas fazem. Não, isso aqui é só para você entender. O Senado dos Estados Unidos e especialistas, ou seja, especialistas. Na verdade, uma série deles que falam sobre o que está acontecendo com o nosso dinheiro e em valores especialmente grandes, dinheiro arrecadado através de impostos. O nosso dinheiro é isso que está acontecendo com ele. Para onde vai esse dinheiro? Quero dizer, o dinheiro vai, nós sabemos para onde parte dele foi em Minnesota, ele foi para o exterior, para a Somália, para ONGs de fachada, nós sabemos para onde ele foi, em alguns outros estados também. A Califórnia enviou bilhões de dólares a uma ONG ligada ao Hamas. Para onde vai esse dinheiro? No país todo, $1 trilhão, qual o destino? Agradeço essa pergunta porque a maioria das pessoas não faz. Vai para o terrorismo, para o tráfico de crianças, para as drogas, para o terrorismo. E depois é usado para comprar coisas de luxo, carros, bolsas, casas. Tudo isso é financiado por pessoas como eu que pagam impostos. Então você está me dizendo que o eletricista que vai trabalhar todo dia, bate o ponto, trabalha duro e tenta ganhar o suficiente só para pagar o aluguel. Talvez ter 1 ou 2 filhos, garantir comida na mesa. O dinheiro dos impostos dele é usado para comprar itens de luxo para outras pessoas, carros, iates, o que for, e ainda vai financiar terrorismo e tráfico de crianças. Será que realmente $1 trilhão por ano é destinado a isso? 115 milhões em uma hora. 115 milhões de dólares por hora. Se isso não te impressiona, nada mais vai te impressionar. 115 milhões de dólares por hora, roubado por um sistema organizado pelo Partido Democrata dos Estados Unidos da América. Esses caras nem merecem ser enforcados. Senhores, deveriam ser enviados para a Coreia do Norte para servirem de comida aos cachorros. E o dinheiro financia piratas na Somália. Bem, é uma causa muito necessária para nós, terroristas do Hamas, ainda mais necessária para os mercenários do Partido Democrata nas ruas de Minneapolis, para o Antifa, para o BLM, para as campanhas eleitorais. Para pagar Kamala Harris, eu não sei. Para trazer imigrantes ilegais para os Estados Unidos, para aumentar a criminalidade nas cidades americanas, para a propaganda do racismo, do ódio aos brancos, para operações de mudança de sexo em crianças e outras coisas importantes e úteis para os inimigos do nosso país. É por isso que lutam o prefeito de Minneapolis, o procurador-geral e o governador de Minnesota e os outros democratas da América. E quem mais luta contra a América e pelo dinheiro dos democratas? Quem será? Quem será? Tenho certeza de que você está curioso para saber disso. Em 2016, durante as eleições americanas, Putin deu ordens aos seus agentes de inteligência para ajudar Donald Trump a conquistar esse cargo. Eles querem muito receber mais dinheiro, então inventam qualquer coisa que venha à cabeça, na esperança de que talvez recebam mais. Se Trump foi recrutado, então ele é um agente do KGB e do FSB documentado oficialmente. Eles lá bebem champanhe todo dia, porque Trump faz tanto pelo Putin que o Putin só toma uma xícara de café e champanhe. Já o Shenderovich não recebe nada, pois sinceramente não serve para nada, ninguém precisa dele. Lá estavam falando sobre como Trump recebeu 187 milhões de dólares e ao mesmo tempo Vitkov recebeu 31 milhões de dólares. Essas são as estimativas mínimas. Simplesmente como se fosse um presente dos Emirados Árabes Unidos. É assim, senhores, acontece que bem diante dos nossos olhos Trump e Vitkov recebem dos Emirados.
Ou talvez da Arábia Saudita, talvez da Rússia, ou até mesmo da China, exatamente como Biden e os Clintons. E o Partido Democrata fica em silêncio, silêncio. O Partido Democrata não fala nada, sabe, mas fica quieto ou não prestou atenção. Simplesmente está ocupado com seus assuntos mais importantes. O senador Murphy falou sobre isso, tipo, e depois foi cuidar de coisas mais importantes, contar o dinheiro que roubou, tipo, contar grana da Somália ou para a Somália, já nem sabemos mais. Peguem o ladrão, grita o ladrão, apontando para outra pessoa com um dedo ou com 2 dedos. E o que o Trump realmente faz, quero dizer, Minnesota e em geral a expulsão de ilegais dos Estados Unidos... MVB do presidente Trump. O seu Ministério da Segurança Interna acabou de lançar uma bomba colossal de 38 bilhões de dólares que neste momento está deixando toda a ala extremamente de esquerda em absoluto pânico. Na verdade, senhoras e senhores, olhem para isso. Deportações em massa. Um novo memorando interno, vindo do Ministério da Segurança Interna, mostra que o IC planeja uma grande expansão do seu sistema de detenção para, citando, realizar deportações em massa até o final de 2026. Ou seja, ninguém recuou, ninguém desistiu de suas posições, pelo contrário, conseguiram o que queriam em Minnesota e continuam agindo. O memorando prevê a criação de 8 megacentros, possivelmente até centros MAGA, cada um com capacidade para até 10 mil detidos, 16 pontos regionais de processamento, capazes de acomodar até 1.500 detidos para estadias de curto prazo, além de 10 instalações já existentes prontas para uso, onde já estão operando. Está ocorrendo uma grande expansão, e não uma redução da operação, uma grande expansão das operações de remoção de imigrantes ilegais trazidos para o país por Biden. Mas agora, em resposta a essas notícias, os democratas do Congresso acabaram de tentar parar completamente o funcionamento do Ministério da Segurança Interna. Neste momento, temos o que só pode ser descrito como uma paralisação parcial do governo. O Ministério da Segurança Interna foi fechado. Os democratas fizeram isso porque querem proteger todos os seus queridos imigrantes ilegais, mas será que esse fechamento do Ministério da Segurança Interna realmente pode impedir as deportações em massa? Então, caros amigos, ouçam o que ninguém menos que Tom Homan disse sobre essa situação em desenvolvimento hoje de manhã. Esse congelamento de verbas afeta de alguma forma a sua capacidade de realizar operações de imigração pelo país? Não, não afeta. E o ICE segue garantindo o cumprimento da lei no país. Eles já estão financiados. Agora, os agentes do ICE não vão receber salário, mas parece que eles já estão acostumados com isso, então não. A missão de imigração, o motivo pelo qual o presidente Trump foi eleito, continua. Temos a fronteira mais segura da história, recorde de prisões e deportações, e isso vai continuar. Os democratas impediram a aprovação do orçamento. Mas não muito, afinal o presidente dos Estados Unidos é burro, apesar da afirmação desse aqui que é um burro, democrata, feliz burro, ou seja, não é tão burro assim. O presidente dos Estados Unidos entendeu que eles fariam isso e incluiu no texto já aprovado da lei em letras miúdas. Os democratas vão dizer, não importa o que aconteça, operações relacionadas à segurança dos Estados Unidos, à fronteira, aos criminosos. Bem, atravessar a fronteira sem permissão, desculpe, isso é crime, é um crime penal. Vai continuar, seja o que for, mesmo que todo o resto fique sem financiamento. E os democratas, de repente, ficaram em uma situação embaraçosa. Que Donald Trump, na época soviética, foi recrutado pelo Comitê de Segurança do Estado da União Soviética. Obrigado ao Comitê de Segurança do Estado da União Soviética de todo o coração. Na semana passada, você anunciou o fim da Operação Metro Surge em Minnesota após vários meses. O serviço de imigração seguirá presente no estado, mas em menor escala se a situação continuar se acalmando. Quando a operação será concluída? Olha, veja bem, nós já removemos significativamente mais de 1.000 pessoas e até segunda ou terça-feira vamos remover mais algumas centenas, vamos voltar ao nosso efetivo original. Com exceção daqueles agentes que estão investigando fraudes, eles vão permanecer lá e continuar seu trabalho até que terminem, assim como os agentes que investigam o caso da igreja.
Quem entrou naquela igreja vai ficar lá e levar o caso até o fim. Haverá uma pequena operação das forças de segurança, os chamados RFQ, que vão reagir quando nossos agentes estiverem em missão e forem cercados por agitadores e a situação sair do controle. E eles vão ficar por um curto período para garantir que a coordenação e o acordo com as autoridades locais e estaduais estejam funcionando e que eles respondam à ameaça à segurança pública. Ou seja, enviaram 2.000 para proteger mais 1.000 agora, já que a proteção do ICE fica sob responsabilidade do Estado, não é necessário. Das 1.000 pessoas extras, 700 já foram embora, talvez mais 100 ainda saiam, e os 200 restantes, se eu estou contando certo, vão ficar para missões especiais, enquanto os 2.000 continuarão seu trabalho como era planejado desde o início. Onde está a terrível, catastrófica, épica derrota de Trump? Eu tenho a sensação, não sei porquê, de que, na verdade, Trump está, de certa forma, criticamente dependente de Putin. E eu, Sr. Bykov, sei com o que está relacionado. Você mentiu tanto, falou tantas bobagens e coisas nojentas, Sr. Analista, que agora precisa dizer que tem uma sensação, não fatos, uma sensação e que não sabe com o que está relacionado. Tipo, não há absolutamente nenhuma prova, mas mesmo assim, o que eu disse antes, vou dizer de novo, mas meio que sem provas, literalmente nenhuma, tipo, dei um peido tímido. Aliás, perdomonóculo tímido é uma boa característica para esse titã da verborragia russa. E o interlocutor, ele cheira isso com prazer, com satisfação. Putin tem algumas alavancas de influência sobre Trump, sobre as quais ainda não sabemos. Assim que essas alavancas vierem à tona, a política externa e interna dos Estados Unidos vai passar por um choque sério. Quando Dibkov pedir para voltar para casa, para o Quirguistão, então as manifestações internas e externas da digestão e do palavrório quase genial ficarão imediatamente claras para nós. Senhoras e senhores, e quanto a Minnesota? Acho que as coisas estão indo na direção certa e acredito que assim continuará. Chegou a hora de traçar uma linha grossa, uma linha sob as mentiras, as tolices e alguns fatos que os seguidores de Goebbels, incluindo ventrílocos de língua russa, misturam, cumprindo tarefas por bolsas, vistos, acesso à alta sociedade e convivência entre os iniciados. O governador Tim Walz se rendeu completamente. O governador Tim Walz capitulou total e incondicionalmente diante do presidente Trump e de Tom Homan. Ele autorizou os policiais locais de Minnesota, tanto em Minneapolis quanto em outras cidades do estado, a oferecer total apoio e assistência ao ICE, sempre que esse órgão precisar de sua ajuda e suporte. Mas, como Tom Homan acabou de declarar, se o Walz violar esse acordo, podemos esperar outro aumento das tropas de Minnesota que vão inundar Gobel, inundar o estado com ainda mais agentes federais. Como vimos cerca de 8 semanas atrás. Corrigimos isso, eles deveriam agradecer. O país ficou mais seguro por causa disso, e o presidente Trump comemora mais uma vitória. O presidente Trump vence todos os dias ele ganha, e eu simplesmente tenho orgulho de ser uma pequena parte desta administração. O presidente me surpreende, pois o que foi feito em Minnesota mostra que trabalhar com xerifes e prisões locais torna a comunidade mais segura. Mas aqui em Nova York, onde estou, a governadora Hatchul quer acabar com o programa 287G que permite e garante essa cooperação. E também o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa de Maryland. Só alguns segundos, mas qual é a sua reação aos democratas nesses estados? Nova York é meu estado natal e aqui está a governadora Hatchul. Ouça a gravação. Ela dizia: nos últimos 6 meses, o ICE deve focar nos criminosos e esquecer os demais, mas depois ela não nos permite entrar nas prisões e não consegue explicar isso. Simplesmente, políticos fazem a pior política, eles colocam a política acima da segurança pública, é isso que acontece. Eu concordo com Tom. Os democratas estão jogando jogos políticos, mas nós precisamos pensar na segurança dos cidadãos do nosso país. E agora me diga, depois de tudo isso, você acha que aquilo que nos foi informado, esses aí, então, esses burros, eu já falei, preciso inventar outra palavra, né? Uns cabras fedorentos, que o Aiz perdeu, que está fugindo de Minnesota. Agora todos os programas de retirada e expulsão de capital do país estão sendo interrompidos.
Ou vocês acham que, mesmo com a resistência do Partido Democrata, conseguimos expulsar do país aqueles que entraram aqui sem nossa permissão? Bem, escrevam, senhoras e senhores, porque sempre acho interessante ler o que vocês pensam sobre os temas que eu abordo e sobre... Bem, eu tenho uma certa visão, um certo ponto de vista, e sobre esse ponto de vista, seja positivo, negativo, numa observação, qualquer coisa, eu sempre fico feliz em responder, às vezes respondo de forma irônica. Bem, é só da minha natureza meio sarcástica. Até logo.